Que bom, graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, 96ª noite. Acordada por sua irmã de Nazarda, que desejava saber a continuação da história de Abu Hassan, prosseguiu Sherazade da seguinte forma. Retirado que foi o grão-vizir, o califa passou a outro quarto e, deitando-se, deu a Mesrur, chefe dos eunucos, as ordens que devia executar pela sua parte, a fim de que o seu plano de satisfazer o desejo de Abu Hassan, para ver como ele usaria do poder e da autoridade do califa durante 24 horas, tivesse o sucesso que ambicionava. Sobretudo, ordenou-lhe que não se esquecesse de o acordar à hora acostumada, e antes que acordassem Abu Hassan, porque queria estar presente. Não se esqueceu Mesrur de o fazer à hora precisa. O califa ergueu-se, vestiu-se e, entrando no quarto em que Abu Hassan dormia, ocultou-se num pequeno gabinete elevado, de onde podia ver por sua grade tudo o que se passava sem ser visto. Todos os oficiais e todas as senhoras que deviam achar-se presentes quando Abu Hassan se levantasse, entraram ao mesmo tempo e postaram-se cada uma no seu lugar respectivo, segundo a sua ordem, e num grande silêncio, como se fosse o próprio califa que se levantasse, e prontos a desempenhar-se das funções a que estavam destinados. Como principiasse já a raiar o dia e fosse tempo de erguer-se para fazer oração antes do nascer do sol, o oficial que estava mais perto da cabeceira da cama chegou ao nariz de Abu Hassan uma pequena esponja molhada em vinagre. Abu Hassan espirrou logo e, voltando a cabeça sem abrir os olhos, com um pequeno esforço lançou alguma pituita, que prontamente recolheram numa pequena bacia de ouro para impedir que caísse sobre o tapete ou sujasse. Era este o efeito ordinário dos pós que o califa lhe fizera tomar. A sonolência cessa em mais ou menos tempo, conforme a dose ministrada. Tornando a encostar a cabeça no travesseiro, Abu Hassan abriu os olhos e, tanto quanto lhe permitia a pouca luz do dia que já apontava, viu-se no meio de um vasto quarto de magnificência surpreendente, em cujo teto, todo apainelado, havia figuras pintadas em estilo árabe. Adornavam a quadra grandes vasos de ouro maciço, um tapete de ouro e seda cobria o pavimento e das portas pediam reposteiros riquíssimos. À sua volta, de pé com grave modéstia, havia jovens senhoras de beleza encantadora, sobraçando quase todas instrumentos de música e prontas a tocar, e eunucos pretos vestidos com grande pompa. Fitados os olhos na cobertura do leito, que era de brocado de ouro com fundo vermelho e recamada de pérolas e diamantes, viu perto um vestido do mesmo estofo e lavor. E ao lado, sobre uma almofada, uma barreta do califa. À vista desses objetos tão brilhantes, Abu Hassan ficou pasmado e confuso em extremo. Olhava para tudo como se estivesse sonhando. Sonho tão verdadeiro a seu respeito que desejava que não fosse sonho. Está bem, dizia consigo, eis-me aqui feito califa. Porém acrescentava pouco depois, arrependendo-se. Não devo enganar-me, é um sonho, efeito da conversa que há pouco tive com o meu hóspede, e tornava a fechar os olhos como para dormir. A esse tempo aproximou-se o eunuco. Comendador dos crentes, disse-lhe com o devido respeito, que vossa majestade não adormeça, é tempo que se levante para fazer oração, principia a raiar o dia. A estas palavras, que lhe causaram grande admiração, Abu Hassan disse de si para si, estou acordado ou durmo? Durmo, disso não devo duvidar. E continuava sempre com os olhos fechados. Passado um instante, o eunuco, que viu que ele não respondia e que não dava sinal algum de querer levantar-se, dirigiu-se-lhe de novo, comendador dos crentes, vossa majestade não se agastará que lhe repita que é tempo que se erga, a menos que não queira deixar passar a hora de fazer a sua oração.
da manhã. Não tardará o sol a surgir, e vossa majestade não costuma faltar a ela. Enganava-se disso logo a burra Hassan. Não durmo, estou acordado. Os que dormem não ouvem, e eu ouço o que me falam. Abriu ainda os olhos, e como fosse já dia claro, observou distintamente o que vira confusamente. Assentou-se na cama com ar risonho, como um homem cheio de alegria por se ver num estado tão superior à sua condição. E o califa, que o observava sem ser visto, conheceu seu pensamento com sumo prazer. Prostaram-se então as jovens senhoras com a face no chão na presença de Abu Hassan, e as que tinham os instrumentos, que eram flautas, oboés, tiorbas e vários outros, deram-lhe os bons dias com um concerto tão harmonioso que o arrebatou, de modo que não sabia onde estava e não se conhecia a si mesmo. Tornou, todavia, sua primeira ideia e duvidava ainda se tudo o que via e ouvia era um sonho ou realidade. Pôs as mãos diante dos olhos e, abaixando a cabeça, que significa tudo isso? Dizia consigo. De quem é este palácio? Que significam esses eunucos, esses oficiais de tão belo corpo e tão belos vestidos? Esta senhora tão formosa e estas cantoras que me encantam? É possível que não possa distinguir se estou sonhando ou se estou em meu juízo? Tira finalmente as mãos de diante dos olhos, abre-os e, erguendo a cabeça, viu que o sol infiltrava já os seus primeiros raios pela janela do quarto em que estava. Nesse instante mesmo, o chefe dos eunucos entrou, prostrou-se prontamente ante Abu Hassan e disse-lhe, levantando-se: Comendador dos crentes, Vossa Majestade me permitirá representar que não costuma levantar-se tão tarde e que deixou passar o tempo de fazer a sua oração. A não ter passado uma má noite e a não estar indisposto, não lhe fica já senão o tempo de subir ao trono para presidir ao conselho e mostrar-se como de costume. Os generais de seus exércitos, os governadores de suas províncias e os outros oficiais mores de sua corte não esperam senão um instante em que a porta da sala do conselho lhe seja aberta. Com o discurso de Mesrour, Abu Hassan ficou enfim persuadido de que não dormia e que a situação em que se via não era um sonho. Não se achou menos embaraçado que confuso na incerteza do partido que tomaria. Finalmente fitou os olhos em Mesrour e, com um tom severo: A quem falais? Perguntou-lhe. E quem é que chamais comendador dos crentes? Vós, a quem não conheço. Tomai-me sem dúvida por outrem. Qualquer outro que não fosse Mesrour ter-se-ia perturbado com a pergunta de Abu Hassan, mas, informado pelo califa, desempenhou maravilhosamente o seu papel. Meu respeitável senhor e amo, clamou ele. Vossa Majestade fala-me assim hoje para experimentar-me. Não é Vossa Majestade o comendador dos crentes, o monarca do mundo do Oriente ao Ocidente e o vigário cá na terra do profeta enviado de Deus, senhor deste mundo terrestre e do celeste? Mesrour, vosso mísero escravo, não se esqueceu disso. Há tantos anos que tem a honra e a felicidade de tributar os seus respeitos e prestar os seus serviços a Vossa Majestade. Ter-se-ia pelo mais desgraçado dos homens se tivesse perdido a vossa confiança. Suplico-vos, pois, muito humildemente, que tenhais a bondade de a sossegar. Estima mais crer que um sonho trabalhoso perturbou o vosso descanso essa noite. Soltou Abu Hassan tamanhas risadas ouvindo essas palavras de Mesrour, que se deixou cair de costas sobre o travesseiro da cama com grande alegria do califa, que teria também rido do mesmo modo, se não receasse por termos logo no seu princípio a divertida cena que resolvera dar a si mesmo. Abu Hassan, cessando de rir, tornou a sentar-se, dirigindo a fala a um pequeno eunuco preto, como Mesrour, disse-lhe: Ouve, dize-me quem sou. Senhor, respondeu o pequeno eunuco com ar modesto, Vossa Majestade é o comendador dos crentes e o vigário na terra do Senhor de ambos os mundos. Tu és um pequeno mentiroso, cara de cor de pés, replicou Abu Hassan.
Chamou depois uma das senhoras que estava mais próxima dele que as outras e disse-lhe, oferecendo-lhe a mão: aproximai-vos, bela senhora, pegai, mordei-me a ponta do dedo a ver se durmo ou se estou acordado. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Ah, felicíssimo Abu Hassan, que recebeu o privilégio de ser califa por um dia, mas que custa acreditar que seu desejo está se realizando. Como será o dia deste califa? Será que o verdadeiro califa se divertirá muito com suas ações? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alá, bem.